Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, em 2018, os idosos já somam 30 milhões de brasileiros, mais que o dobro do registrado em 1991. E a projeção é que serão 65 milhões de idosos em 2050. O rápido envelhecimento da população brasileira será um dos grandes desafios para o mercado de trabalho, que vai precisar abrir espaço para uma mão de obra mais madura. Bom, e para falar sobre esse grande desafio, eu converso agora com o Morris Litvak, que é fundador e CEO do Mature Jobs. Tudo bem, Morris? Obrigado pela presença. Obrigado. Bom, vamos lá. Para começar, então, explica para a gente o que é o Mature Jobs. Mature Jobs é uma plataforma que nasceu há 3 anos e meio com o intuito de conectar profissionais acima de 50 anos com empresas, onde as empresas publicam vagas e buscam profissionais. Logo, a gente percebeu que não bastava só fazer isso, hoje a gente orienta e capacita as pessoas acima de 50 anos para voltar para o mercado de trabalho, seja dentro ou fora das empresas. Quer dizer, há estudos, há pesquisas, que mostram que ainda há essa dificuldade, esse preconceito com essas pessoas acima aí dos 50, 60 anos? Sim, a gente vê, mais do que pesquisas, a gente vê isso na prática, no nosso dia a dia, conversando com empresas, conversando com os profissionais, que existe realmente um preconceito em função da idade no mercado de trabalho, porque a gente tem uma cultura muito forte de olhar para o jovem e achar que as pessoas chegando nos 50, 60 anos não serve mais, está desatualizada, ou não vai ter a mesma agilidade, ou vai ser mais cara. São mitos que compõem, muitas vezes, de forma inconsciente, esse preconceito que acaba existindo. E até a questão de contexto econômico fez com que muitas empresas passassem por uma juniorização, e hoje elas começam a sofrer as consequências disso. O que não é uma verdade. As pessoas mais experientes têm muito a acrescentar aí, que é uma visão que as empresas ainda não têm. Como que você vê essa questão, o Morris? Então, realmente não dá para a gente generalizar, a gente precisa começar a quebrar essas barreiras, falar na questão social de inclusão dessas pessoas, mas mais do que isso, questão estratégica, porque a população está envelhecendo, então eu vou precisar vender meus produtos e serviços cada vez mais para uma população mais madura. Então, para isso eu preciso ter essas pessoas dentro de casa, para entender as necessidades deles. E, independentemente disso, essas pessoas têm muito para contribuir com a sua experiência, não só profissional, mas experiência de vida, passaram por coisas que os jovens ainda não passaram. O comprometimento é muito grande, e as empresas hoje sofrem muito com a falta de comprometimento dos jovens que querem ter diferentes experiências, querem empreender, é uma outra geração, uma outra cabeça. Então, as empresas começam a entender que essas pessoas podem contribuir de forma diferente dos jovens, não adianta eu querer comparar uma pessoa de 20 com uma pessoa de 60, mas elas vão trazer benefícios para a empresa em funções diferentes, entender qual que é essa função onde eu posso colocar um e colocar outro e fazer com que eles se dialoguem. O diálogo intergeracional é algo que não é simples, mas a empresa fazendo com que exista esse ambiente, a troca é muito rica. Agora tem muita empresa que ainda coloca um limite aí da idade, para contratar um profissional. Como mudar isso? Como que até a questão de legislativa pode trabalhar em função disso? Então, isso é uma questão complicada, porque vem dessa cultura de que as pessoas chegavam aos 60 anos, se aposentavam e realmente paravam. Hoje não dá para a gente pensar nisso porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, a expectativa de vida está aumentando e no Brasil muito rápido, assim como estão tendo cada vez menos filhos. Então a gente vai ter rapidamente menos jovens e pessoas mais maduras, então a gente vivendo mais, a gente vai precisar trabalhar mais, porque a gente vai precisar de renda para se manter e porque a gente precisa se manter ocupado, se manter ativo, produtivo, se sentir útil. Isso é uma questão inclusive de saúde. Então, enquanto não houver algum tipo de incentivo, a gente percebe que vai ser muito lento o movimento das empresas olharem com a devida importância para essa questão. A gente vê que as empresas estão começando a olhar para isso, porque esse assunto é muito em pauta, mas não existe qualquer incentivo oficial, então isso depende também de uma mudança cultural, que não se muda de uma hora para outra, muito pelo contrário, é demorado. A gente precisa incentivar os profissionais acima de 50 anos a se manterem atualizados, se reciclarem, repensarem as carreiras, novos formatos de trabalho e as empresas a manterem e contratarem essas pessoas. Morris, como que você percebe, quais as grandes dificuldades dos idosos no Mature Jobs mesmo que você percebe para encontrar, para essa volta ao mercado de trabalho, para encontrar emprego? Olha, eu acho que muitas vezes é se prender
a uma coisa fixa, por exemplo, achar que a única coisa que ele pode fazer a partir dessa fase da vida é a mesma coisa que ele fazia antes. Muitas vezes as pessoas entraram no mercado de trabalho há 30, 40 anos atrás, de repente saiu, ou porque se aposentou, ou porque perdeu o emprego, e o mercado de trabalho está completamente diferente, né? E as pessoas ficam um pouco perdidas, não sabem o que fazer e continuam tentando voltar a ter o mesmo emprego que tinha antes. E talvez esse emprego não exista mais, porque aquele trabalho não é feito mais da mesma forma, né? É questão tecnológica hoje em dia. A tecnologia tá mudando muito tudo, né? Ou a pessoa às vezes nem quer fazer aquilo, mas ela não consegue enxergar outras possibilidades. Então, tem toda uma questão de olhar para dentro, um autoconhecimento, entender o que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer nessa fase da vida, entender as possibilidades que vão além do emprego tradicional, né? Hoje tem trabalhos flexíveis, trabalhos pontuais, entender o empreendedorismo como é hoje, desmistificar um pouco o que é empreender, pensar em ser um autônomo, um consultor, né? Sair de casa, conhecer gente, fazer networking e se atualizar. Então, é se orientar, fazer contatos e se atualizar. Realmente precisa qualificar. Qual que é o setor que mais contrata profissional acima aí dos 50, 60 anos? Enfim? Hoje, na plataforma da Mature Jobs, o que as empresas mais buscam são profissionais acima dos 50 anos para atendimento ao cliente e vendas. Porque são áreas onde as empresas conseguem enxergar de uma forma um pouco mais automática o benefício dessas pessoas comparando com os jovens. Porque são trabalhos onde você precisa de gente que tenha paciência, que seja atencioso, o olho no olho, jogo de cintura, né? E o jovem hoje ele está muito conectado, muito lá na tela, e muitas vezes ele não tem esse tato para lidar com gente. E as pessoas mais maduras têm, passam mais credibilidade, né? Então isso tem bastante, né? Tem bastante coisa relacionada a funções administrativas financeiras, por exemplo, também, onde você precisa de pessoas com experiência e que sejam confiáveis, né? Assim como cargos mais relacionados à gestão. Agora, o que pode acarretar nessa alta demanda aí de trabalho por pessoas mais experientes, com essa, digamos, uma baixa oferta ainda, num futuro próximo, digamos, né? Quais problemas a gente pode ter, né, digamos assim? A gente pode ter problemas muito sérios, porque a partir do momento que a gente vai ter cada vez menos jovens na população, né, e os jovens hoje querendo ter diferentes experiências, querendo empreender, abrir startup, trabalhando num monte de empresa diferente, né? E muitos jovens hoje em dia saindo da faculdade já defasados, né? Porque a tecnologia está mudando muito. Se as empresas não começam a olhar para isso, elas vão ter dificuldade em ter uma mão de obra qualificada. Né? Existe uma pesquisa que diz que em 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ter mais de 45 anos. Então, é uma mudança muito grande comparado com o que a gente vê hoje nas empresas. Né? Então, a gente precisa qualificar essas pessoas para que elas possam continuar ativas, tanto dentro quanto fora das empresas. Então, falar sobre empreendedorismo, criar oportunidades de trabalho autônomo, assim como abrir vagas para eles dentro das empresas, de forma com que eles estejam integrados aos jovens, senão a gente vai ter muita gente parada, aposentada, né? Pouca gente jovem entrando no mercado de trabalho, e isso tende a fazer com que a desigualdade social e outros problemas se acentuem. Né? Então a gente precisa realmente olhar para isso com muita atenção desde já. Tá certo. Tá bom, queria agradecer então a participação do Morris Litvak, que é fundador e CEO do Mature Jobs, conversando com a gente um pouquinho hoje sobre essa questão do mercado de trabalho para as pessoas idosas da terceira idade. Obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um prazer.